Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Comentados. Aqui no YouTube você ouvirá nosso podcast com a adição de imagens reais sobre os crimes descritos nos vídeos, bem como imagens ilustrativas. No Spotify você pode nos ouvir quando e onde quiser. Clique no link da descrição e nos siga por lá também. Aproveite e se inscreva no canal. Agora fique com a sua história de terror. Em 1968, na cidade de Newcastle upon Tyne, no norte da Inglaterra, 2 meninos de 3 e 4 anos foram encontrados mortos no intervalo de 2 meses. Os crimes aterrorizaram a cidade, que até então era tranquila e segura, com crianças circulando livremente a todo momento, sem o temor de seus pais. Mas o que tornaria o caso ainda mais chocante é que a autora desses crimes hediondos, Mary Bell, tinha apenas 11 anos na época. Martin Brown, de 4 anos, foi encontrado asfixiado em uma casa abandonada no dia 25 de maio de 1968. Ao investigar o incidente, a polícia descobriu que uma creche local foi invadida dias depois do assassinato. Eles foram lá e encontraram 4 anotações. Uma delas referia à morte de Martin Brown. Já Brian Howe, de 3 anos, foi encontrado morto em um terreno baldio em 31 de julho de 1968. Ele havia sido estrangulado e seu corpo estava com vários pequenos cortes. Com isso, a polícia decidiu investigar mais a fundo e entrevistou 1.200 crianças que moravam na cidade. Dessas crianças, 2 deram respostas suspeitas: Norma Joyce Bell e Mary Flora Bell. Ambas foram questionadas individualmente por 2 vezes e elas mudaram suas histórias, o que deixou a polícia desconfiada. Uma acusou a outra de apertar a garganta de Brian Howe e Mary acusou Norma de fazer os cortes em seu corpo com uma lâmina de barbear. As meninas que não tinham nenhum parentesco, porém tinham o mesmo sobrenome, foram presas em 5 de agosto de 1968. E quando acusada de assassinato, Mary respondeu: "Por mim, tudo bem." Mary Bell nasceu em 26 de maio de 1957, em um lar nada estável. Filha de Beth Bell, mãe solteira e prostituta, posteriormente se casaria com Billy Bell, pai adotivo de Mary, que vivia desempregado e tinha problemas com a lei. Mary frequentemente era deixada com parentes ou conhecidos e uma vez chegou a ser entregue para uma mulher que sua mãe conheceu na rua, do lado de fora de uma clínica de aborto. Há relatos que a casa da família em Newcastle era imunda e quase não tinha móveis. Na escola, Mary ficou conhecida como uma mentirosa crônica. Além disso, ela era considerada pelos professores como uma aluna perturbadora. Na época, ela expressou seu desejo de ferir pessoas e desde muito pequenina tinha a reputação de roubar, vandalizar e atacar outras crianças que moravam no local. Mas tudo começou em 11 de maio de 1968, quando Mary Bell e Norma Bell estavam brincando com o menino de 3 anos em cima de um abrigo antiaéreo. O menino caiu e ficou gravemente ferido, mas o incidente foi descartado como acidental. No dia 12 de maio, as mães de 3 meninas informaram à polícia que Mary havia atacado e estrangulado suas filhas. Mary foi chamada para depor, mas nenhuma acusação juvenil foi apresentada. Já no dia 25 de maio do mesmo ano, 2 meninos estavam brincando em uma casa abandonada e encontraram o cadáver de Martin Brown, de 4 anos, que estava deitado em um quarto do andar de cima. Sem causa óbvia da morte, supôs-se que Martin Brown havia engolido pílulas de uma garrafa descartada encontrada nas proximidades. Um dia depois, o pai de Norma Bell pegou Mary sufocando sua filha de 11 anos. Ele deu um tapa no rosto dela e a mandou para casa. Mais tarde, naquele dia, a creche local foi vandalizada. A polícia encontrou anotações que diziam: "Foda-se, nós matamos, cuidado, Fanny Faggot, e nós matamos Martin Brown, foda-se, seu bastardo." 4 dias depois, Mary Bell apareceu na residência da família de Martin Brown, pedindo para vê-lo. Lembrada da tragédia, ela disse à sua mãe de luto: "Oh, eu sei que ele está morto. Eu queria vê-lo em seu caixão." Em 31 de maio, os policiais voltaram à creche após um alarme contra roubo recém-instalado e encontraram Mary e Norma Bell vagando ao lado do prédio. Ambas negaram fervorosamente o envolvimento no arrombamento anterior e assim foram liberadas sob a custódia de seus pais. 2 meses se passaram e a polícia foi acionada sobre o desaparecimento de Brian Howe,
de 3 anos. Mary Bell disse à irmã de Brian que ele poderia estar brincando nos blocos de concreto de um terreno baldio próximo, e na verdade ele realmente foi encontrado ali, entre as lajes tombadas, mas já estava morto, vítima de estrangulamento. Perto do corpo havia uma tesoura quebrada. Suas pernas, genitais e estômago foram mutilados. As feridas eram terríveis. A barriga de Brian foi assinada com M, com uma lâmina de barbear. O mais chocante é que foi escrito um N e posteriormente uma outra mão com outra digital mudou o N para um M. Com essas notícias, a comunidade já estava em estado de pânico. Um médico legista foi chamado para avaliar e ele sugeriu que o assassino poderia ser uma criança, já que foi usada pouca força. Então os detetives resolveram distribuir questionários entre as crianças de 3 a 15 anos que moravam na região, pedindo que falassem o que haviam feito no momento da morte de Brian. Apenas as respostas de Mary e Norman eram inconsistentes. Então as duas garotas foram levadas para o interrogatório. Mary se lembrou de ver um menino de 8 anos com Brian no dia de sua morte. Ela alegou que o menino bateu em Brian sem motivo e que o tinha visto brincando com uma tesoura quebrada. Mas o garoto que ela mencionou estava no aeroporto na tarde em que o Brian morreu. Por ter revelado que havia uma tesoura, Mary se complicou. Como era uma prova confidencial, ela não tinha como saber, e mais ainda por descrever detalhes do instrumento como ela fez. Disse ela, era na cor prata e tinha uma perna quebrada ou dobrada. Enquanto Mary ainda alegava ter visto um menino mais velho batendo em Brian, Norma logo entregou que viu Mary matar o menino. No depoimento de Norma Bell, ela choca a polícia alegando que Mary confessou a ela ter matado Brian e que a levou para ver seu corpo logo depois. Mary disse a ela, eu apertei o pescoço dele e empurrei seus pulmões para cima. É assim que você os mata. Mantenha a boca calada e não conte a ninguém. E Norma completou. Os lábios dele estavam roxos. Mary passou os dedos pelos lábios dele. Ela disse que tinha gostado. Naquela mesma noite, Norma foi levada à delegacia para prestar depoimento oficial. Mary Bell se manteve fria todo o tempo. Ela parecia se ver uma espécie de cenário clichê de filme de policiais e ladrões. Nada a surpreendeu e ela não admitiu nada, disse o detetive responsável pelo caso. Os investigadores agora estavam olhando o caso da misteriosa morte de Martin Brown. O que antes era considerado um acidente, agora era visto como um homicídio. Inclusive surgiram relatos de outras crianças que também foram machucadas por Mary. Em 11 de maio de 68, um menino de 3 anos foi encontrado sangrando na cabeça. O menino era primo de Mary. Ele havia caído de uma altura de vários metros. Mary mais tarde admitiu que o empurrou. No dia seguinte, 3 meninas que brincavam no bairro foram atacadas por Mary. Uma das meninas disse que Mary colocou as mãos em volta de seu pescoço e apertou com força. E após isso fez o mesmo com sua amiga. A polícia logo foi chamada. Chegando no local, Norma afirmou que Mary disse querer saber o que acontece se você estrangular alguém. A pessoa morre? E para isso começou a estrangular a garota até ela ficar roxa. De acordo com o relatório oficial da polícia, as meninas receberam uma notificação sobre sua conduta futura. E 10 dias depois, Martin Brown foi encontrado morto. Martin foi encontrado de costas, ao lado de uma janela de uma casa abandonada. Tinha sangue e saliva escorrendo por sua bochecha e queixo. Trabalhadores da construção civil que estavam no local tentaram reanimá-lo, mas Martin já estava morto. Após o ocorrido, Mary e Norma foram procurar a tia de Martin para dizer que houve um acidente, que elas achavam que era Martin e estava com sangue por toda parte. Ainda completaram dizendo, eu vou te mostrar onde é, deixando a tia do menino bem perturbada. Além disso, elas fizeram várias perguntas indiscretas como, você sente falta do Martin? Você chora por ele? E elas estavam sempre sorrindo. A mãe de Martin também se incomodou com as meninas. Depois de ouvir uma batida na porta, Johnny abriu e Mary estava lá, sorrindo. Mary sorriu e pediu para ver Martin. Eu disse, não querida, Martin está morto. Ela se virou e disse, eu sei que ele tá morto, eu quero vê-lo no caixão. Eu fiquei sem palavras por uma criança tão pequena querer ver um bebê morto e simplesmente bati a porta na cara dela. Em seu julgamento, em dezembro de 1968, Mary Bell estava muito confiante e segura de si. Ambas admitiram invadir a escola e escrever as anotações que a polícia encontrou. Após 9 dias de provas, Norma, que parecia confusa e assustada durante todo o processo, foi considerada inocente. Já Mary Bell, por causa da indiferença quanto à gravidade dos crimes, foi considerada culpada de homicídio culposo e condenada à prisão perpétua. Elas negaram qualquer responsabilidade por Martin Brown, mas reconheceram que estavam juntas com Brian no dia em que ele morreu. De acordo com Mary, Norma maníaca estrangulou Brian. Quando perguntada se ela estava com medo de que Norma pudesse matá-la também, Mary respondeu, ela não usaria porque eu me viraria e daria um soco nela. A versão de Norma dos eventos, no entanto, está mais perto da verdade. Segundo ela, Mary disse a Brian para se deitar e depois começou a machucá-lo. Norma demonstrou como Mary beliscou o nariz de Brian. Ele começou a ficar roxo e ela tentou afastar a mão de Mary. Quando ela estava realmente machucando ele, ela disse,
Norma, assuma, minhas mãos estão ficando inchadas. Mas Norma disse ter ido embora. A condenação era óbvia. Mary seria condenada por assassinato, mesmo que culposo. E a defesa precisava mostrar que Mary estava perturbada e não conseguia se conter nem entender a enormidade de suas ações. Mas não teve muito sucesso. Quando chegou a hora das alegações finais, a promotoria caracterizou Mary como um demônio e disse que Norma foi vítima de uma influência maligna. Mary foi avaliada como uma criança muito anormal, agressiva, viciosa, cruel, incapaz de remorso, uma menina além disso possuidora de uma personalidade dominante, com uma inteligência um tanto incomum e um grau de astúcia que é quase aterrorizante. O júri, composto por 5 mulheres e 7 homens, levou menos de 4 horas para dar o veredito. Norma ficou emocionada quando foi considerada inocente de homicídio culposo em ambas as acusações. Mary Bell foi considerada culpada de homicídio culposo por causa de responsabilidade diminuída na morte de Martin e Brian. O juiz Cusack pronunciou uma sentença de detenção perpétua, enquanto Mary chorava, desconsolada por sua família. Sua detenção seria por tempo indeterminado. Descrita pelos psiquiatras da corte como inteligente, manipuladora e perigosa, Mary provou ser uma prisioneira problemática. Em 1970, ela inventou acusações de atentado ao pudor contra um de seus guardas, mas o homem foi absolvido no tribunal. Após passar 8 anos em institutos para jovens infratores, Mary Bell foi transferida para a prisão aberta de Moor Court, de onde escapou com 2 meninos em 77. Eles ficaram foragidos por apenas 2 dias. Em 1980, já com 23 anos, Mary Bell foi libertada da prisão aberta de Asken Grading, depois de cumprir 12 anos. Ela recebeu uma nova identidade para começar uma nova vida com sua filha, que nasceu em 25 de maio de 1984. A filha de Bell não sabia do passado de sua mãe até que a localização de Bell foi descoberta por repórteres, e ela e sua mãe tiveram que sair fugidas da casa com lençóis na cabeça. Podemos dizer que a infância de Mary foi um trágico abandono. Sua mãe, sempre distante, a deixando solta pela comunidade ou com conhecidos e parentes. Aos 2 anos de idade, Mary já não se relacionava bem com os outros. Há relatos de que ela já estava se comportando de maneira fria e distante. Além disso, Mary nunca chorava quando machucada e começou a atacar violentamente os familiares com seus brinquedos. Em 1961, Mary começou o jardim de infância. Ela era uma criança quase sempre travessa, disse uma de suas professoras, que uma vez viu Mary colocando as mãos no pescoço de outra criança. Quando lhe disseram para não fazer isso, Mary disse: "Por que? Isso pode matá-lo?" Em seu julgamento, um psiquiatra que examinou Mary testemunhou que ela exibiu sintomas clássicos de psicopatologia ou sociopatologia por sua falta de sentimento em relação aos outros. Ela não mostrou nenhum remorso, nenhuma lágrima, nenhuma ansiedade. Ela estava completamente sem emoção sobre todo o caso e apenas ressentida com sua detenção, relatou o Dr. Orton. Foi revelado também que durante a infância, Mary Bell passou por vários episódios de overdose de remédios, fato que pode ter contribuído para sua sociopatologia. A sequência de abusos e negligência de sua família desestruturada fez sua capacidade de se relacionar com os outros de maneira amorosa ser distorcida em um processo de vínculo baseado em agressão violenta. Segundo os psicólogos, Mary respondia aos outros com base em como ela mesma havia sido tratada. Quando os pais são uma fonte de medo para uma criança, elas desenvolvem mecanismos de proteção contra o mundo exterior, o que para um sociopata em desenvolvimento é uma ameaça constante. Ainda segundo eles, nem todas as crianças criadas em situações abusivas se tornam sociopatas. Fatores genéticos e danos neurológicos também podem desempenhar um papel resultante, se além disso a criança fosse submetida a todas essas condições. Mary teria se tornado então uma serial killer? Bom, ela mostrou sinais de estar saciada, após matar o Brian. Ela era violenta com animais, atacava vítimas mais fracas do que ela, e depois dos assassinatos, ela ainda era capaz de manipular e se intrometer nas investigações. Além disso, ela era uma metódica e, na maioria dos casos, usava estrangulamento para machucar as vítimas. Então, alguns especialistas acreditam que sociopatas não podem ser curados. Geralmente, eles são resistentes à terapia e a outros tratamentos, o que de fato aconteceu com Mary ao longo de seu encarceramento. Mas alguns especialistas especulam que as tendências agressivas se acalmam com a idade, mas ainda sendo impossível dizer como é a mente de um sociopata com exatidão. Sendo assim, não dá para saber se Mary é ou não uma serial killer. Em 1998, a biografia de Mary Bell foi publicada. Houve um escândalo na imprensa quando foi descoberto que ela recebeu uma grana por sua história. O anonimato da filha de Mary Bell seria protegido até ela atingir os 18 anos. Porém, em 21 de maio de 2003, Mary Bell venceu uma batalha na Suprema Corte para que o anonimato de sua filha fosse estendidos por toda a vida. Mais
tarde, o anonimato também se estenderia à neta de Maribel, referida apenas como Z, que nasceu em janeiro de 2009. A ordem também proibia a divulgação de qualquer aspecto de suas vidas que poderiam identificá-las. Qualquer ordem judicial que proteja permanentemente a idade de alguém é conhecida como a Ordem de Maribel. Bom, o que se sabe é que em 2009 sua neta nasceu e Maribel na época tinha 51 anos. Por fim, seu paradeiro atual é desconhecido e permanece protegido pela Ordem do Supremo Tribunal. Maribel nunca alegou ter sido condenada injustamente e sempre admitiu que o abuso que sofreu quando criança não justificava seus crimes. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem também gosta desse tipo de conteúdo. Lembre-se, inscreva-se no canal.